Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 16. Isso quer dizer que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glórias a Deus. Nesse capítulo 16, Jesus ensinou a parábola do administrador fiel. Os fariseus ouviram os ensinamentos de Jesus e o ridicularizaram. Em resposta, Jesus ensinou a parábola do rico e Lázaro. Ao contar a parábola do administrador infiel, Jesus quer nos ensinar sobre relacionamento, serviço e integridade. Ele era negligente em seu serviço, até o patrão exigiu um relatório de sua administração com o objetivo de demiti-lo após isso. Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. Ele não tolera a idolatria, seja qual for, imagens, dinheiro, filhos, família. O Senhor fala sobre o divórcio, reiterando o valor da aliança do casamento e mostra, mais uma vez, que o divórcio não é vontade de Deus. Por fim, na parábola do rico e Lázaro, Jesus nos ensina o que existe além da morte. O contexto histórico de Lucas 16. Muitos veem até aqui Jesus pelo ensino cada vez mais. Muitos veem Jesus pelo ensino e cada vez mais ao seu redor muitos se reúnem, gentios e judeus, e ao verem isso, os fariseus comentam que ao se assentar com pecadores, ele se tornava pecador. Então Jesus passou o capítulo anterior inteiro contando parábolas, capítulo 15, que nós já vimos, né? Começando pela ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, uma das mais lindas histórias bíblicas sobre o perdão e recomeço. 3 exemplos de como Deus nos ama e nos resgata da perdição. Então nós vemos Lucas 16, de 1 a 2, falando do administrador fiel. Um homem rico geralmente contratava um mordomo, que cuidava de todos os negócios de sua propriedade. A acusação de que este administrador esbanjava os bens do seu patrão indicava administração negligente ou criminosa. Devia ser verdadeira. Final, o administrador não se defendeu ao seu interrogado. Então, devia ser verdadeira essa acusação, porque, afinal de contas, o administrador não se defendeu. O homem rico exigia um relatório detalhado de seus haveres, possivelmente para que o próximo administrador tivesse dados exatos desde o começo. Lucas 16, de 3 a 4, uma ideia. Percebendo que seria demitido, o mordomo precisava encontrar um jeito de se sustentar. Já que não estava em condição de fazer trabalho braçal e era orgulhoso demais para mendigar, ele se concentrou em uma maneira de fazer seus antigos clientes se disporem a lhe mostrar hospitalidade. Bem, Lucas 16, de 5 a 7, a estratégia do administrador. Vamos ver a estratégia dele. Há 4 explicações da tática do mordomo em diminuir as dívidas. Ele diminui o valor o suficiente para conquistar a amizade dos devedores. Ele tirou os juros sobre a dívida. Ele tirou uma comissão sobre a transação. Ele fez a dívida voltar ao que deveria ter sido desde o começo, antes dele aumentá-la para acobertar sua má administração. Todas essas táticas são possíveis,
mas é preciso lembrar que o mordomo deveria apresentar um relatório completo para o homem rico, portanto, essas táticas devem ter sido legítimas. Essas táticas devem ter sido legítimas. Lucas 16, de 8 a 9, o elogio do Senhor. Como a palavra grega traduzida como Senhor é Kyrios, a palavra grega para Senhor. Alguns pensam que foi Deus quem elogiou o mordomo injusto. Todavia, é bem mais provável que a história tenha terminado na metade do verso 8. Portanto, quem fez o elogio foi o homem rico, e não Deus. E ele só elogiou o mordomo porque ele agiu com sabedoria, sagazmente, sabiamente. Depois que errou, ele fez essa obra foi sagaz. No final do verso 8 e em todo o verso 9, Jesus mostra o significado da história. Os filhos deste mundo, os incrédulos, costumam tratar uns aos outros com astúcia e fazer amigos desse jeito, ao passo que os filhos da luz, os cristãos, geralmente não sabem usar seus recursos financeiros para ganhar pessoas para Cristo, tornando-se amigos para sempre. Ele vos recebam nas habitações eternas. Amigos para sempre, quer dizer, recebido nas habitações eternas. Portanto, Jesus encorajou seus seguidores a usar seu dinheiro de maneira astuta, porém honesta, para o avanço do reino de Deus. Então, aqui nós estamos vendo Jesus mostrando, não é que estivesse apoiando as coisas erradas daquele homem, mas mostrando que nós, os filhos de Deus, que deveríamos ser prudentes, ter sabedoria para usar o dinheiro de maneira que pudesse fazer o reino de Deus crescer. Como eu já falei, vou repetir aqui. Por exemplo, se você quiser ter 12 discípulos, você tenha 12 famílias que você esteja usando o seu dinheiro para cuidar delas, sem tirar, que você não vai deixar de dar o dízimo, você não vai deixar de dar a primícia dos apóstolos, nem deixar de colocar suas ofertas. Mas disso que você faz aí, que está na sua mão, desse dinheiro que fica na sua mão, que você deve usar também para o Senhor, é claro, não é nada nosso, nós somos comprados, somos escravos. Ele é que nos trata como filhos, mas nós, na verdade, fomos comprados. Então, não é nada nosso. Então, o que é que me custa do que eu olho lá na vitrine, que eu sei que é supérfluo, eu não tenho precisão de estar com um guarda-roupa cheio de roupa somente para poder, cada domingo, vestir uma roupa. Eu não tenho. Graças a Deus que me dão, mas eu não vou fazer isso. Porque eu preciso ter uma família que eu vejo que está passando fome e dar o que comer para ela. E aí, dessa família, no mínimo um discípulo eu tenho. Eu tenho tido essas experiências. Deus tem me dado o direito, no poder do seu Espírito, de estar em bairros carentes, e eu faço assim. E os discípulos estão. Eu tenho um bairro que vocês conhecem, onde tem ali o nosso lugar de encontros Peniel, que ali, a congregação que tem ali, foi assim. As pessoas que não tinham o que comer, dando comida, e ganhei as discípulas que estão lá. Então, em qualquer lugar que você chegar, e não parei ali não, eu estou em outros bairros carentes. Não estou indo pessoalmente, mas tem uma equipe. Fundei a célula e agora tem a equipe trabalhando. E aí a gente está ganhando as vidas sim, dando comida. Então a gente não tem discípulo porque a gente não cuida do pobre. E eu acho uma coisa muito séria você e eu não cuidarmos do pobre, daquele que não tem condição. Porque está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, que Jesus vai chamar, dizendo as obras que nós fizemos. E é com a pobreza, não é com os ricos não, é com a pobreza. Porque ele está falando, vinde a mim vós que quando eu estava com fome me deste de comer, era para rico? A gente pode falar para os ricos, mas o foco para ganhar discípulos com facilidade, sem muito trabalho, somente com amor, porque é o amor que vence tudo, é cuidar dos pobres. Todas as famílias que eu cuido, eu ganho discípulos. Nunca fica todos perdidos.
Temos que rejeitam, mas sempre tem alguém da família, no mínimo um, em cada família que eu faço, que eu cuido, não, que o Espírito de Deus me leva a cuidar, porque eu não sou boazinha, quem é bom é Deus. Mas Ele me ensinou isso, a deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Então vamos lá, eu sei que Deus está falando comigo, está falando com todos nós, né? Lucas 16, de 10 a 12, fiel no pouco, fiel no muito. Uma segunda lição que essa história ensina é a necessidade de ser fiel diante do Senhor. Espiritualmente falando, todo cristão é mordomo dos carismas que Deus lhe deu. Você é mordomo, você não tem nada. Está tomando conta. Então entrega tudo certinho para Deus, viu? Se você é fiel com pouco dinheiro, o Senhor pode confiar em você e a você mais, inclusive coisas de valor eterno, inestimável. Se não se pode confiar em você, nem no pouco, você também será um péssimo mordomo se não for confiado o muito. Se lhe for confiado muito. Queridos, o negócio é sério, o negócio de Deus é com o nosso dinheiro mesmo, sabe? Porque aí onde se vê o convertido, você vê pessoas que hoje estão aí com casarões, mas que não foram fiéis. Estão tendo problemas, casarões, mansões, mas que não foram fiéis, fizeram o contrário. Deus diz, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É Mateus 6,33. Não é tudo que eu falo aqui, tem que ser dentro da palavra, né? Primeiro o reino de Deus. Então a gente primeiro foi fazer nosso casarão, para depois então ir ver os discípulos que Deus tinha para entregar nas minhas mãos. Para depois então eu dar comida para o pobre que está lá e ganhar a família toda para Jesus. Aí tem problema, casarão, fora dos princípios, quebrando princípios. Você pode ter casarões, mansões, tudo. Cumprindo princípios, primeiro o reino. Deus vai te dar casarão, Deus vai te dar tudo, mas primeiro o reino. Quando a gente vai pela nossa força, não, primeiro eu vou fazer minha casa, para depois então eu ver as vidas que eu tenho que salvar. E aí dá problema, tenha cuidado com isso, porque eu tenho 76 anos. Vou fazer agora, se Deus quiser. Isso aí já dá para ter muita história, para ver muita coisa. Eu tenho visto. E tenho visto, e principalmente porque a palavra diz, é primeiro o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você me vê parar? Não, primeiro é o reino, né? Primeiro é o reino. Mas está me faltando alguma coisa? Não, Deus tem me dado, sem me preocupar. Eu tenho uma casa que nunca me preocupei para ter, nunca. Tenho um apartamento, tinha, porque agora já doei o apartamento, que eu nunca me preocupei para ter. Eu tenho um sítio, tinha, porque também já doei para o ministério, que nunca me preocupei para ter. E hoje eu tenho uma casa, bastante para mim. Eu não vou levar nada. Só o meu bastante ter um lugar para estar me abrigando, que é o que Deus requer, que eu não fique de qualquer maneira por aí, né? Tem que ter um lugar até mesmo para receber meus discípulos e abençoá-los na minha casa, que é a casa do Senhor mesmo. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos aprender. Eu estou aprendendo também. Vamos aprender juntos aqui. Lucas 16, versículo 13. Os dois senhores. Os fariseus eram ambiciosos e por isso zombavam desdenhosamente de Jesus, porque acreditavam ser possível servir a Deus e ao dinheiro. Era isso que eles achavam. Sirva a Deus e sirva o dinheiro, vai dar tudo certo. Por sua vez, Jesus respondeu que o desejo deles de ter muito valor entre os homens era abominação perante Deus, porque ele não aprova os valores do mundo. Deus não aprova os valores do mundo. Tenha os valores dos céus, acumule tesouros nos céus. É isso que Deus requer de nós. Lucas 16, de 16 a 17, as boas novas. As boas novas. A lei e os profetas é uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento. O ministério de João Batista marcou o fim da era do Antigo Testamento. O ministério de Jesus deu início à oferta do Evangelho, boas novas.
A era do novo pacto incorporou a proximidade do reino de Deus. Nesse contexto, todo homem esforça provavelmente se refere à urgência expressa pelos esforços da pregação evangelística de João Batista, Jesus e seus apóstolos sobre um traço. Veja Mateus 5, 17 a 20. Lucas 16, 18. Cerca do divórcio. O novo casamento após o divórcio terminou por razões ou motivações ilegítimas. O novo casamento após o divórcio constitui adultério se a primeira união terminou por razões ou motivações ilegítimas. Por isso, os termos severos desse versículo. As passagens paralelas em Mateus 5, de 31 a 32, são mais detalhadas. Elas indicam que o novo casamento é legítimo caso o primeiro casamento tenha terminado devido à imoralidade sexual. Então, você que sabe como é que está a sua situação, você pegou seu cônjuge em imoralidade sexual, é assim que você está livre para casar. E mesmo assim, Jesus ainda disse, se perdoasse, seria melhor. Mas se não perdoar, não é condenado pelo fato de que é algo muito forte. A pessoa desfez. No momento que pertenceu a outra pessoa, já a pessoa desfez o casamento. Aquele que adulterou, aquele que cometeu imoralidade, ele já desfez a aliança. Então, por isso, o outro está livre. Então, se você vê divórcio nesse nível, fique tranquilo, né? É o jeito de se conformar. O melhor seria que não acontecesse isso. Mas se conforma porque o próprio Deus liberou. Mas divórcio por qualquer motivo. Porque a mulher não cozinha bem. Porque a mulher é assim. Porque a mulher é essa, a mulher é aquela. O homem é esse, o homem é aquele. Não tenha dó, viu? A palavra que define tudo. Se você estiver na palavra, tá ótima. Se estiver fora dela, sinto muito. Mas não posso lhe dar nenhuma aprovação, porque eu não vou aprovar o que Deus não aprova. Lucas 16, de 19 a 21. O rico e Lázaro. O homem rico, ele definitivamente não usava sua riqueza para fazer amigos nas moradas eternas. Cheio de feridas, cheio de úlceras, é um termo médico usado apenas aqui nas páginas do Novo Testamento e talvez reflita a experiência de Lucas como médico. Colossenses 4,14, você pode ver isso, cheio de feridas, isso quer dizer, cheio de úlceras. Então, é irônico que o mendigo sofredor se chamasse Lázaro, pois tempos mais tarde, outro Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. João 11. Sobre se vestia de púrpura, veja Atos 16, 14. Lucas 16, de 22 a 24. O seio de Abraão e o Hades. Depois que cada um deles morreu, as circunstâncias se inverteram. O Talmud judaico cita paraíso. O Talmud era os escritos que os judeus tinham, anotando coisas que hoje nós vemos na Bíblia. Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, versículo 4. E o seio de Abraão, como nomes para o lugar da bem-aventurança após a morte. Essa frase, o seio de Abraão. Inferno equivalente grego do hebraico Sheol. Não sei pronunciar direito aqui. Sheol. O mundo dos mortos em geral. Neste caso, porém, devido à menção estando em tormentos, inferno deve ter visto como para onde vão os ímpios mortos. Nesta chama se refere ao lago de fogo eterno, Mateus 25, 41.
Lucas 16, 25. A verdade dói. Este versículo é uma aplicação do princípio de Lucas 13, 30. O homem rico tinha sido primeiro nesta vida, desfrutando de muitos bens, mas agora ele era o último, indicando o seu tormento na vida após a morte. Por outro lado, Lázaro fora o último em sua existência terrena, mas agora era o primeiro eternamente confortado. Lucas 16, versículo 26. O abismo. Na vida após a morte há uma separação entre cristãos e incrédulos, que não pode ser transposta. Não é possível passar do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Lucas 16, 27 a 29. A preocupação do rico. Incapaz de melhorar sua própria situação, o homem rico finalmente se importou com o destino eterno de seus 5 irmãos. A expressão Moisés e os profetas é outra maneira de se referir ao Antigo Testamento como um todo. Lucas 16, 30 a 31, o poder da palavra. A ironia nessa perícope é que Lucas, escrevendo depois da ressurreição de Jesus, já sabia que pouquíssimas pessoas se arrependeriam, mesmo depois de testemunhar o milagre de alguém ressuscitar dos mortos, Lázaro e Jesus. Eles precisavam ouvir a mensagem da salvação das Escrituras com ouvidos para ouvir. Sobre Moisés e os profetas, vê em Lucas 27, 29. Concluindo, no final da parábola do administrador infiel, vemos que, ao receber o relatório e ver como se saiu bem, o Senhor o elogiou por seu bom trabalho. O ensino final de Jesus nos mostra que devemos ser criativos no evangelismo e usar recursos para desenvolver relacionamento e testemunhas de fé. Uma boa criatividade é você ter uma célula, você já tem a facilidade de receber as pessoas que você vai ganhando e dali prepará-las para ir ao templo, para conhecer os demais irmãos que estão ali em comunhão e eles terem comunhão também com os demais irmãos, como está escrito em Hebreus 10, 25, não devemos nos apartar da congregação. Então a célula já é um momento de desatar a pessoa que você ganha para Jesus, ela vai ficando desinibida, você vai fazendo amizade, e ali a turma toda se junta e vão para o templo no domingo e ali apresentam aquele novo discípulo. Tem a criatividade, porque você não tem ainda uma célula, você não tem intenção de cumprir o ID de Jesus, ou não está cumprindo, ou não vai cumprir. Então, em nome de Jesus Cristo, prepare um ambiente. A célula é um ambiente maravilhoso para quem começa a caminhada com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, aqui nós temos Lucas 16, onde vocês, lendo o capítulo todo, com certeza estarão ainda mais enraizados na palavra de Deus e não esquecer nunca que Jesus é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e líderes de células, componentes de células e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.